Sem paixão nenhuma, batalha entre motos BMW GS 1250 versus Harley Davidson Ultra Limited. E aí, beleza? Meu nome é Guilherme Cavalcante e eu tô aqui para dividir com você o que eu aprendi nas experiências que eu tive durante as minhas viagens. Meu objetivo é preparar você que está começando, quer fazer a tua primeira viagem internacional, para que você possa fazer isso com mais segurança, sem passar pelos perrengues de quem está começando. O vídeo de hoje começou com uma dúvida que eu recebi do Robson Vieira. Ele me escreveu o seguinte: Guilherme, me esclarece por favor, sem paixão, mas por qualidade técnica, mecânica, conforto, dirigibilidade. Qual a melhor moto, Harley Davidson ou BMW? Aí eu cheguei pra ele e falei: Robson, calma aí, não funciona desse jeito. Me explica um pouco mais, me conta um pouco mais da sua história, qual que é a moto que você quer comprar, o que você quer fazer com ela. E aí ele me escreveu o seguinte: Bom dia, Guilherme, sou funcionário público federal aposentado e moro em Brasília há 40 anos. Tenho muitos amigos que possuem Harley Davidson e outros que possuem BMW. Participo todos os anos do Capital Moto e há vários eventos sobre moto. Meu desejo é adquirir uma moto estradeira para acompanhar nas viagens e minha intenção é comprar uma Harley Ultra Limited. Vamos para Rio Grande do Sul e lá com outros amigos para o Chile, chegando em São Pedro de Atacama. Cara, e para responder a dúvida do Robson, eu tô gravando esse vídeo e eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou começar com algumas diferenças que existem nas motos. Só que você, cara, é quem vai priorizar essas diferenças. Você que tem que ver aquilo que é importante, onde você quer ganhar e onde que você quer perder para a decisão final. As duas motos são motos maravilhosas, mas elas têm particularidades diferentes. E no final desse vídeo eu vou dar a minha decisão, meu troféu de melhor moto nessa comparação. Lembrando que o nosso objetivo é para fazer viagens longas, viagens para outros países. Beleza? Então vamos começar. O primeiro parâmetro de avaliação que a gente vai ter é o preço. Existe uma diferença muito grande entre o preço dessas motos. A Ultra Limited tem o seu preço que inicia em R$104 mil, chegando até a 107, dependendo da versão, da cor e alguns detalhes. Já a BMW começa em 69 mil, chegando até 98 nas suas versões mais completas. Tendo essa diferença toda, não tinha outro jeito a não ser dar esse ponto para a GS 1250. Afinal de contas é uma diferença bem grande de valor de início e o valor máximo da GS ainda não chega nos 104 mil da Ultra Limited. Lembrando que esses valores eu estou utilizando a tabela FIPE janeiro de 2020 para modelo 0. A gente sabe que tem uma diferençazinha ou outra dependendo da cidade, do frete, do momento em questão, se a concessionária vai fazer alguma promoção, algum desconto. Mas em geral os preços vão ficar mais ou menos por aí, o que é uma diferença muito grande para você que quer decidir, quer escolher qual moto você vai comprar para fazer sua primeira viagem internacional. Já o nosso segundo tópico de avaliação é autonomia. Nós vamos comparar a autonomia de três formas, utilizando três parâmetros diferentes. O primeiro é o motor. A Ultra Limited tem um motor de 1868 cilindros cúbicos, é gigantesco esse motor, muito grande mesmo. Já a BMW tem um motor ainda grande, mas bem menor, de 1254 centímetros cúbicos. Mas você está falando, Guilherme, nesse ponto a Ultra Limited ela tem vantagem, porque ela tem um motor maior, ela vai te trazer mais performance, mais torque, mais aceleração. Calma, cara, calma que a gente está falando de autonomia e logo você vai entender. O segundo tópico que a gente vai avaliar é o tanque de combustível. A Ultra Limited tem um tanque de 22,7 litros, já a GS 1250 tem um tanque de apenas 20 litros. Se a gente for parar por aqui, a gente vai chegar à conclusão de que a Ultra Limited tem melhor performance do que a GS. Isso porque a gente tem mais motor e tem mais combustível para levar. Mas aí vem a grande questão, cara, é aí que faz a diferença quando a gente está falando de viagens e viagens longas. A gente vai fazer a seguinte avaliação agora, a seguinte comparação. Qual que é a velocidade de cruzeiro que eu consigo ter para ter uma autonomia de pelo menos 400 km? Cara, 400 km é muita coisa e eu não estou falando para você rodar tudo isso de uma vez. Mas lembra que quando você for fazer as suas paradas para abastecimento, você não vai estar no limite, no zero de gasolina.
você vai ter que ter uma margem de segurança. Tudo pode acontecer, você pode chegar num posto que está fechado, ou que a bomba de combustível quebrou, tem algum problema, ou quem sabe até um posto de gasolina que está sem gasolina, a gasolina acabou. Quando está numa situação dessa, você precisa ter uma alternativa, e para ter alternativa você precisa ter gasolina no tanque, não tem jeito. Então a gente leva em consideração esse número de 400 km para você fazer um abastecimento bem antes e ter uma margem de segurança, uma gordura bem boa antes de você ter uma pane seca no meio da sua viagem. E aí existe uma diferença bem grande entre as duas motos. A Ultralimit, por ser uma moto parruda com um motor enorme, para conseguir ter uma autonomia acima de 400 km, o ideal é que você ande abaixo de 100 km por hora. Eu sei que tem muitas variantes nisso, você pode ter uma mudança de peso, se você está mais ou menos carregado, se você está levando garupa, se você está pegando vento, se você é uma pessoa maior, menor, se você tem mania de enfiar a mão no acelerador, numa ultrapassagem, numa retomada ou coisa do gênero. Tudo isso vai influenciar o quanto que a sua moto vai consumir de combustível. Mas em linhas gerais, em condições normais de temperatura e pressão, é mais ou menos por aí. Você vai andar até uns 100, 90, 100 km por hora e vai conseguir uma autonomia superior aos 400 km. Passando dessa velocidade, a tendência é que você reduza. A própria Harley Davidson ela não é tão específica, tão exata nesses números, mas ela dá um indicador que poderia ser entre 350 e 450 km de autonomia. Tudo isso depende, lógico, qualidade de combustível, condições gerais e tocada, o quanto que você enfia a mão na moto. Já a GS 1250, por ela ter um motor um pouco menor e bastante tecnologia, ela consegue fazer um rendimento melhor com o combustível. É muito fácil você conseguir uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora, ultrapassando a autonomia de 400 km. Exatamente por isso, no conjunto da obra, a gente vai avaliar como a autonomia da GS 1200 mais eficiente, já que a gente consegue fazer uma velocidade média, uma velocidade de cruzeiro maior, o que vai fazer a gente percorrer o nosso caminho mais rápido, cansando menos, aproveitando mais o que tem na cidade, curtindo mais a viagem além da estrada. Aproveitar os pontos de parada, aproveitar para descansar, aproveitar para curtir a cidade, fazer o turismo local. Tudo isso graças a uma velocidade de cruzeiro um pouquinho maior. O próximo ponto que nós vamos avaliar é a dirigibilidade da moto. E cara, não tem jeito. Quando a gente está falando em fazer uma viagem, você pode pensar, mas é estrada, é jogar a última marcha, ficar lá andando. Não precisa ter uma moto com uma dirigibilidade muito boa. Mas aí que tá a questão, cara. Tudo pode acontecer durante uma viagem. Você pode ter um buraco, um animal, um problema na estrada que você precisa desviar, algum acidente, uma frenagem de emergência, coisas desse gênero. E não tem jeito, para frear e fazer curva, peso é muito importante. Quanto mais leve for a moto que você está guiando, mais fácil para a própria moto, freio e suspensão, é conseguir fazer uma frenagem e fazer uma curva, ou quem sabe desviar de alguma situação de emergência. E nesse quesito, existe uma diferença brutal entre essas duas motos. A Limited Edition ela tem 416 quilos em ordem de marcha, ou seja, com todos os seus fluidos, tanque de gasolina cheio, pronto para viajar. Já a GS 1250, ela tem 259 quilos. É uma diferença gigantesca entre essas duas motos e, cara, não tem jeito, não tem o que falar. Se você precisar desviar numa situação de emergência, se você precisar frear numa situação de emergência, se você entrar numa curva muito rápido, mais rápido do que o que você está acostumado, a GS ela vai ter uma possibilidade de solucionar o problema com muito mais facilidade. A suspensão vai sofrer muito menos e os freios vão sofrer muito menos para entregar aquilo que você precisa naquele momento. Um outro ponto com relação à dirigibilidade é a versatilidade da moto. O quanto aquela moto ela se adapta a uma situação anormal durante a sua viagem. E para isso eu vou te dar um exemplo através de 2 vídeos super curtos durante uma viagem que eu fiz. A gente estava numa estrada tranquila, estrada bem pavimentada, bem sinalizada, muito boa. Só que de repente a estrada estava bloqueada, houve um problema e estava sendo feita a manutenção. Tivemos que pegar um desvio. Esse desvio ele não era asfaltado, era um desvio de terra. E tinha chovido bastante na noite anterior. Então aquela terra estava bastante lamacenta, estava bastante escorregadia. Olha aí o vídeo, acompanha para você ver como é que foi.
Bom, então, tá vendo como que funciona? Era uma estrada normal, era um dia normal, era uma viagem tranquila, mas a gente teve que passar por isso no meio do caminho. E isso não é tão incomum assim, uma estrada fechada, bloqueada, você precisar subir num meio-fio, pegar um fora de estrada, nem que seja de 1 quilômetro, 100 metros que seja, uma moto com mais versatilidade, uma moto mais ágil, uma moto mais alta, ela vai te trazer muito mais tranquilidade e segurança para passar por esse tipo de terreno. Quanto mais pesada, mais baixa e com uma suspensão mais dura, mais difícil é você lidar com esses solavancos. Você deve ter percebido que a filmagem mesmo balançava bastante devido aos buracos da estradinha de terra que foi aberto ali meio que nas pressas para solucionar o problema. E graças a isso, a questão de dirigibilidade é mais um ponto para a GS 1250, somando 3 pontos até agora. Enquanto isso, a Ultra Limit ainda continua zerada, mas isso é por enquanto. Agora a gente vai avaliar o quesito conforto. E para avaliar o conforto, eu separei em 3 coisas diferentes. E o primeiro deles é banco. Cara, tem que dar um parabéns enorme, um abraço nos engenheiros e designers da Harley-Davidson que projetaram a Ultra Limit. Aquele banco é uma coisa incrível, é de outro mundo mesmo. A sensação é que você está no sofá da sua casa, é muito confortável, é extremamente largo e tem a espuma bem alta, o que ajuda bastante durante muito tempo na estrada, aquele banco não se tornar desconfortável, realmente é maravilhoso. Isso não quer dizer que a GS tenha um banco ruim, muito pelo contrário, o banco da GS é realmente muito bom. Além disso, você tem a possibilidade de fazer o upgrade para o banco Comfort, o que vai te trazer mais tranquilidade ainda para viagens com longas distâncias, quando você vai passar o dia inteiro em cima da moto. Com certeza a GS não vai ser um problema, você não vai sofrer com má qualidade de espuma, com má qualidade de formato de banco quando a gente está falando da GS. Mas a Harley, ela tá bem na frente, a Ultra Limit tá bem na frente nesse quesito. E se a gente for olhar a foto, o banco de quem vai na garupa da Ultra Limit chega a dar inveja. É melhor do que muita cadeira de escritório que você vai ver por aí. Realmente parece que os engenheiros e designers dessa moto, eles realmente focaram em trazer o máximo de conforto possível, principalmente para quem vai na garupa. Então se você vai fazer uma viagem garupado, e isso for realmente muito importante, o conforto for realmente muito importante, esse é um ponto que vai pesar bastante para você ser mais favorável à Ultra Limit. E agora a gente vai falar de suspensão. E cara, meu objetivo não é ficar aqui falando um monte de linguajar técnico, com números e fichas técnicas que só mecânico e engenheiro entende. Meu objetivo aqui é trazer esse discurso de forma bem clara para você que é iniciante, está começando a poder entender de fato do que eu estou falando, o que é isso que a gente está tentando transmitir para você. A grande questão da suspensão é a seguinte, a diferença entre elas não é absurda. A suspensão da Ultra Limit tem 170 milímetros de curso, já a da GS tem 190. Mas calma aí que eu vou te explicar o que é isso. Quando a gente está falando de suspensão, a gente precisa avaliar mais ou menos 4 indicadores. Um é a pré-carga. O que é isso? É o quanto duro é a mola que tem lá dentro da suspensão. Essa mola, essa pré-carga é o que vai definir, é o que vai sustentar a moto em condições normais. É ela que vai manter a moto, vamos dizer assim, nivelada. Como a gente está falando de 416 kg, essa mola precisa ser muito dura para conseguir suportar o peso dessa moto, mais piloto, garupa e bagagem. Já os outros 3 números que a gente precisa avaliar é a velocidade de compressão e velocidade de expansão. O que isso significa? Quando você passar num buraco, se a velocidade de compressão e expansão for muito rápida, o que vai acontecer? Quando você passar pelo buraco, a roda vai subir com tudo, dando fim de curso na suspensão e trazendo aquele tranco para os braços e para a coluna. Já quando ela tem uma compressão e uma expansão muito lenta, ela não consegue dissipar a energia daquele buraco. Então vai ser aquela sensação de você bater no buraco, tem uma amortecida, mas você ainda sente um pouco da pancada. O último número é o curso, é o quanto de espaço a suspensão tem para trabalhar. E foi esse o número que eu trouxe para ficar bem claro para você. A diferença entre 170 e 190 milímetros não é tão grande assim. É até bem pequena, 2 centímetros apenas. Só que a gente está falando de uma diferença de peso muito grande. Então a pré-carga da suspensão da Ultra Limit ela é muito rígida.
Já a pré-carga da GS é bem mais macia, o que torna muito mais fácil da suspensão absorver qualquer problema. Tanto é que a GS ela tem uma pegada mais off-road, ela passa com muito mais tranquilidade numa estrada de pedra, uma estrada bem esburacada, com aquelas costelinhas bem tradicionais de estrada de terra. Já a Ultra Limit ela não foi focada nisso, os engenheiros não estavam pensando nisso na hora que construíram essa moto. Então ela tem um custo de suspensão menor e uma pré-carga muito maior, o que vai acabar resultando em uma moto um pouco mais desconfortável em uma estrada com piores condições. Nesse vídeo que você viu, por exemplo, eu passando pelo desvio da estrada, ali seria uma situação bem desconfortável se eu estivesse utilizando uma Ultra Limit. Usando uma Big Trail, uma GS 1250, por exemplo, é bem mais tranquilo, bem mais confortável, subir guias, a passar por buracos, tem aquele desnívelzinho para você entrar numa ponte ou num viaduto, e existe também aqueles carombos da estrada, tanto os olhos de gato que você pode passar sem querer, como os próprios calombos desníveis que existem no asfalto devido a remendos, buracos e assim por diante. Já no nosso terceiro e último tópico de avaliação dentro do assunto conforto, nós vamos avaliar a proteção aerodinâmica. A proteção contra turbulência no capacete da GS 1250, ela é realmente muito boa. Aquele para-brisa faz muito bem o trabalho dele e consegue desviar toda a turbulência. Com o passar de algumas horas, acaba gerando um pouco de desconforto, às vezes um zumbido, uma dor de cabeça durante a viagem. Agora, isso a gente não pode negar. A Ultra Limit com aquela frente ela consegue desviar muito ar. Faz muito bem esse trabalho e desvia de forma incrível, tornando o ar muito mais limpo e removendo toda essa turbulência do capacete. Justamente por isso, pelo banco e pela proteção aerodinâmica, que a Ultra Limit levou um ponto no quesito conforto. Ela é realmente muito boa nesse assunto. E para complementar, nós vamos avaliar agora um quesito que é realmente muito importante para viagens longas. E eu foquei justamente em você que está querendo fazer aquela viagem pela América do Sul. Por isso que eu estou levando em consideração Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai para fazer essa comparação. Quando a gente está fazendo uma viagem, cara, essas motos elas são realmente muito boas, elas foram muito bem construídas e muito testadas. Porém, toda máquina está sujeita a problema, todo equipamento pode quebrar, independente de qualquer coisa. Então a gente precisa ter um certo suporte. E com isso eu fiz um levantamento de todas as concessionárias BMW e todas as concessionárias da Harley nesses países que eu falei. E portanto, a BMW ela tem 6 concessionárias na Argentina, uma na Bolívia, uma no Chile, uma no Paraguai, uma no Peru e uma no Uruguai, totalizando 11 concessionárias nesses países, que é o que são mais frequentados pelos viajantes, principalmente aqueles que estão começando. Já a Harley, ela tem uma concessionária na Argentina, não tem concessionária na Bolívia, uma no Chile, uma no Paraguai, uma no Uruguai, totalizando 6 concessionárias. Existe uma diferença bem grande entre a quantidade de concessionárias, mas vale lembrar que boa parte das concessionárias da BMW fora do Brasil estão concentradas lá na Argentina. Então, se você pretende fazer alguma viagem para o Ushuaia, fazer uma viagem para São Pedro de Atacama, Santiago ou Machu Picchu, saiba que existem sim concessionárias, mas na Argentina é onde tem a maior concentração da BMW. Já na Harley é praticamente nas capitais dos países, como a gente pode ver, não são todos os países que tem, mas até que existem bastante concessionárias. Exatamente por essa disparidade, por essa versatilidade, por essa facilidade um pouco maior de resolver problemas mais sérios durante a viagem, é que eu atribuo esse ponto à GS 1250. Esse nem deveria ser um ponto à GS, sim um ponto para a própria BMW, frente à expansão que ela teve aqui na América do Sul, comparado com a Harley Davidson. Sendo assim, nós chegamos a 4 pontos para a BMW GS 1250R e apenas 1 ponto para a Ultra Limit, nesses quesitos que nós avaliamos. E lembra que lá no começo do vídeo eu te avisei que no final eu ia dar o meu voto de Minerva, aquilo que realmente fez a diferença e é o motivo do qual eu dou o troféu nessa batalha de motos?
A minha decisão final foi baseada numa questão que nem é muito particular da Ultra Limit, e sim da própria marca Harley Davidson, o que dificulta bastante para a gente fazer essas viagens pela América do Sul. Não sei se você sabe, mas a moto Harley Davidson ela é construída utilizando uma escala que não é a métrica que a gente está acostumado. Então a gente não vai encontrar uma chave 8, uma chave 12, uma chave 17 que a gente tem no nosso dia a dia. Nós precisamos das chaves que utilizam a escala imperial, ou seja, 1/4 de polegada, meia polegada, 3 polegadas e assim por diante. Para o proprietário da moto fazer alguma mudança, mexer em alguma coisa, não é um grande problema, porque já que ele tem a moto, ele pode sim ter a ferramenta. O problema é que quando a gente está viajando pela América do Sul, onde todos os países utilizam como escala métrica a chave 8, a chave 12 como padrão, é muito difícil a gente encontrar uma oficina mecânica que tenha um jogo de ferramentas lá nas escalas das polegadas. Então, cara, qualquer coisa que acontecer com a sua moto, se você levar um tombinho, se queimar uma lâmpada, que você precise de uma chave para conseguir trocar, para conseguir consertar, você não vai encontrar uma oficina que tenha isso. Então, ou você leva todas as chaves, ou você simplesmente para se a moto tiver qualquer tipo de problema. Eu estou falando de coisas simples, como por exemplo, um pneu que você precisa dar manutenção, você quer tirar a roda da moto, trocar um farol, trocar uma coisinha de nada, uma pedrinha que bateu ali, quebrou, você não vai conseguir dar essa manutenção em qualquer oficina, você precisa de uma oficina especializada. O que é bem mais difícil de encontrar na América do Sul do que as oficinas que utilizam escalamétricas, que são as ferramentas necessárias para mexer na GS 1250. Exatamente por isso que o meu voto de Minerva, o troféu dessa batalha de motos, é para a GS 1250, por trazer muito mais facilidade em resolver problemas. A gente nunca quer ter problemas, essas motos elas foram feitas para não terem problemas, mas invariavelmente em algum momento isso vai acabar acontecendo. Se você estiver utilizando uma moto que é mais fácil do mecânico mexer, uma moto que ele pelo menos tenha ferramenta, vai ser muito mais fácil de você resolver o seu problema. Lembra que para fazer a comparação eu levantei todas as concessionárias que existem da BMW e da Harley Davidson na América do Sul? Pois bem, eu preparei isso, reuni, montei uma lista e vou mandar para você no seu e-mail se você quiser. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei um link lá para minha página. Você cadastra, coloca o seu e-mail e eu te mando com a relação com o endereço, o telefone, o site, o e-mail com todas essas concessionárias. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço, falou, até a próxima!